Pelo menos deveria ser. Só quem tem algum tipo de deficiência, pessoa que tem algum tipo de deficiência, sabe que enfrenta vários obstáculos. Dependendo da deficiência, mais ou menos, mas enfrenta muitos obstáculos que existem pela nossa cidade. O Rudinei Vieira foi atrás dessa história, é o BG na Comunidade que vai falar desse assunto, da nossa cidade, que é de todos nós, né, Rudi? Boa tarde. É de todos, Jarson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando aqui o Balanço Geral. É o BG na Comunidade, sempre dando espaço para as pessoas, mostrando a nossa gente, mostrando o rosto de quem precisa ser visto e muitas vezes ouvido. E eu quero chamar a atenção de toda a nossa audiência agora para esse assunto que é muito importante ser debatido: a acessibilidade e inclusão. E o BG na Comunidade, como faz muito bem, obviamente, com muito gosto, a gente vai dar visibilidade para essas pessoas que às vezes não são vistas como elas merecem. Veja agora a reportagem muito bacana e muito importante também aqui no nosso BG na Comunidade. Isso aqui é BG na Comunidade. O Brasil tem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo que 506 mil são totalmente cegas. Até 2020, a Luciana trabalhava como enfermeira e perdeu a visão para a doença que ajudava a combater. No auge da pandemia, ela foi contaminada com coronavírus. Foram 53 dias na UTI. Tive parada cardíaca, meu rim parou, eu fui entubada, fiz tráqueo. E daí, no final, eu tive um mal convulsivo. Decorrente desse mal convulsivo, fez lesão no meu cérebro, na parte central da visão. Minha preocupação era o cuidado com meus filhos, né? Já procurei o Instituto Paranense Cegos. E daí comecei a ver que eu conseguia fazer as coisas, né? Aqui eu estou despreocupado com você, que você falou que se conhece bem, né? Mas o terreno aqui está bastante acidentado. Tá. E daí eu consegui ver que eu consigo fazer as coisas. Eu consigo... Hoje em dia eu corro, eu nado, faço musculação, eu leio braille, eu uso meu celular. A autonomia que ela conquistou nos últimos anos trouxe algo que não tem preço: a liberdade. Mas isso não quer dizer que ainda não existam desafios a serem enfrentados. Próxima parada, estação Petit Carneiro. Desembarque pelas portas 2, 4. Lu, qual que é a importância de ter esse sinal sonoro para você? Esse sinal sonoro é importante porque assim, eu posso conseguir me localizar, saber qual que o meu tubo está chegando ou não. E outra coisa também, eu posso pegar o Santa Cândida ou o Pinheirinho para ir para minha casa. Mas eu não sei qual ônibus que eu estou hoje. Né? Então, no tubo, eles não avisam qual ônibus que está vindo. Já aconteceu, por exemplo, você descer no lugar errado, enfim, alguma coisa assim? Não? Comigo não, mas com meus amigos já aconteceu. Lu, Eu. tô te entregando na porta de casa. Aqui a gente se despede, né? Mas eu pude sentir um pouco quais são os seus desafios diários. Isso porque a gente fez um trajeto relativamente curto, né, hoje. Sim. Mas na sua rotina diária, os desafios são bem maiores, né? São bem maiores, com certeza, são bem maiores. Né? Não é fácil, perder a visão não é fácil, né? São muitos obstáculos. Do Água Verde, onde a Luciana mora com os filhos, partimos para a região central de Curitiba, conhecer a Pamela. Após uma cirurgia bariátrica, foram 11 meses na UTI. Um fungo se alojou no olho e ela ficou cega. Há quase um ano, a ex-professora vem se adaptando à nova vida. A gente está em frente a uma árvore que você já detectou, né, por outras vezes. Sim. Infelizmente, da pior forma. Sim, eu só soube da árvore porque outras pessoas falavam para mim. Né? Falavam, baixa a cabeça, cuidado, tem uma árvore. Porque se eu estivesse andando sozinha, teria sido pior, né? Galhos na frente, placas, raízes que muitas vezes causa aí o tropeço, às vezes até quedas. Sim, e até lixeiras. Lixeiras, porque a bengala, a gente bate e ela vai sentir aqui. E se a gente for mais para frente, dependendo da altura da lixeira, não tem como a gente saber se é uma lixeira ou não. Pode ser só uma placa, né? E a placa é mais alta. E a lixeira muitas vezes dá aqui.
Mas as dificuldades para quem está recomeçando num mundo novo não param por aí. Nós estamos aqui do outro lado, na esquina do Shopping Curitiba, num cruzamento importante aqui da Desembargador Mota com a Visconde de Guarapuava, e nesse ponto não tem o sinal sonoro. Não. Para você atravessar, como que faz? Eu ia ter que esperar ficar totalmente em silêncio, né? Ah, entendi. Porque ainda não estou bem adaptada aos sons, né? Mas aqui o sinal sonoro seria fundamental. Sim, somente por, né, o shopping ali, né, que a galera gosta bastante. Perto daqui, na Visconde de Guarapuava, com a Coronel Dulcídio, um bom exemplo de acessibilidade. Este sinal sonoro, instalado em abril deste ano, ajuda pessoas com deficiência visual a atravessar com mais segurança a avenida. Como a Carmen, por exemplo, que aos 73 anos ficou totalmente cega. Como está sendo essa adaptação? Então, no começo, o que mais me marcou foi a bengala. Eu não queria mostrar a minha fragilidade. Entendi. Aí, hoje em dia, ela é minha melhor amiga. Aí eu vou pegar aqui, ó, que aqui é a atenção. Aqui tá. é o atenção. Ponto de parada. Isso. Tá. Aí eu vou no sinaleiro, acho o botão, aperto, ele dá um choquinho, ó. Viu? Vibra, né? Aí ele para e ele apita. Você vai ver, ele vai apitar e aí eu posso atravessar. Então vamos lá, a gente consegue ir ainda. Assim. Vamos parar aqui, calma aí. Para, Jeff. Ficou vermelho pra gente. Então, e não apitou. E não apitou. Então, quando eu sentir que o carro para aqui e o carro de lá anda, do lado de lá, eu posso ir. Porque aí é seguro pra mim. Aí aquela tensão do ouvido. Do ouvido, né? Então quando eu... Ó, agora ele tocou. Acostumar o ouvido é o pior. Porque o teu ouvido tem que ficar atento. E antes era o meu olho que estava atento. Pensar em cidades mais inclusivas se faz cada vez mais necessário. O CAD Único aponta que só no estado do Paraná tem pouco mais de 302 mil pessoas com algum tipo de deficiência visual. Você sente que a cidade não foi feita para você, por exemplo, hoje, nessa condição que você se encontra? Sim. Ela poderia ser bem mais acessível. Se sente impotente, né? E a dificuldade, muitas vezes, se eu não tiver na cabeça que eu quero ficar independente, que eu quero me virar sozinha, esses obstáculos já me desanimam. Existe até, né, o desenho universal, que é um desenho que ele seria um desenho de arquitetônico, vamos dizer, que ele daria condições de todas as pessoas andarem com uma acessibilidade, porque não é só a pessoa com deficiência visual, mas sim um cadeirante, um idoso, uma mãe com um carrinho de bebê. São várias as necessidades que, se fosse feita uma coisa bem feitinha, vamos dizer assim, atenderia a todo o público. Você não pode ficar em casa chorando. Você tem que partir para a vida. A tua vida não acabou. Eu fiquei cega, mas eu não morri. Essa é a diferença. Minha vida continua. Isso aqui é DG na comunidade. Jason, vale a discussão, viu? Porque ninguém está imune ao longo da vida a perder a visão. Nós temos aí 3 exemplos de 3 grandes mulheres guerreiras fortes que estão se superando cada dia mais, estão lutando para ter uma vida normal. Hoje em Curitiba são 29 cruzamentos que têm esse sinal sonoro. É pouco se a gente pensar numa população de quase 2 milhões, né, de pessoas que vivem somente em Curitiba. Apenas 29 cruzamentos têm esse sinal sonoro. E claro, nós estamos falando aí de pessoas que precisam ter liberdade, acessibilidade, precisam estar incluídas na sociedade em que vivemos. Nós estamos falando então de uma capital com quase 2 milhões aí de pessoas, e são poucas os pontos que atendem às demandas dessas pessoas. Bom, nós questionamos a prefeitura sobre isso, e é o seguinte, sobre as linhas expressas que nós falamos aí, que poucas têm esse sinal sonoro para dizer onde tem um ponto de ônibus e tudo mais. A Secretaria do Meio Ambiente, aliás, a Prefeitura diz que todas as linhas expressas que circulam nas canaletas exclusivas e os ligeirinhos possuem um anúncio sonoro com indicação da próxima parada. No entanto, viu, o Jason, tem os circulares, esses não têm o sinal sonoro, então muitas vezes as pessoas precisam, né, as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda de outros usuários. Sobre a manutenção das calçadas, as árvores, a Secretaria do Meio Ambiente faz
a manutenção do serviço constantemente das árvores em vias públicas para prevenir, então, esse tipo de acidente. Mas também destaca que tem que fazer o pedido pelo 156. E também em relação às calçadas, a Prefeitura destaca que é a obrigação do proprietário fazer a manutenção. Mas a fiscalização a gente sabe que tem que ser feita por parte da Prefeitura, né, Jason? Obrigado, Rudinei Vieira. A BG na comunidade chamando a atenção, né, das nossas autoridades para essa questão da acessibilidade. Vamos falar agora de comida. Para variar? Para variar um pouquinho. A dupla arroz e feijão permanece entre